Olá, prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar? Eu sou Michele Munaretti e nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a nossa quarta aula e última do Evangelho de Lucas. Nós estudamos na aula passada as parábolas de Jesus que foram mencionadas no Evangelho de Lucas, muitas delas exclusivas. Vimos também que algumas já tínhamos estudado nos evangelhos passados. Hoje nós vamos estudar os últimos dias de Jesus em Jerusalém, vamos falar sobre a última ceia, prisão e morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus. E ainda no final dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos. Bem, Lucas começa falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém, conforme o capítulo 19, no versículo 28. Bem, como a gente já sabe, Jesus havia viajado já muito e naquela formidável cidade estava vivendo ali os seus últimos dias. Ainda que odiado por muitos na Cidade Santa, Cristo nela entrou triunfante, sendo louvado em alta voz. Dos versículos 28 a 40, nos mostra no capítulo 19 a coragem e determinação do Senhor. Ele sabia que seria crucificado e que a maioria dos israelitas o havia rejeitado como filho de Deus, como Messias. Mas aquele acontecimento daria ao povo mais uma oportunidade. E o povo o proclamou rei. No entanto, continuaram a rejeitá-lo como ungido do Senhor. No capítulo 19, ensina lições interessantes, como humildade. Jesus, em sua humildade, escolheu um jumentinho ao invés de um cavalo, que é um animal de guerra. Ainda nos mostra a contribuição pessoal para a obra de Deus. Os discípulos de Jesus ofertavam suas vestes para forrar o lombo do jumentinho, do animal, contribuindo para que Jesus efetuasse aquela obra já estabelecida por Deus Pai. O que nos lembra de contribuirmos para o prosseguimento da obra de Deus, da obra de Jesus aqui na Terra. Ainda podemos ver o alcance dos ensinamentos de Cristo. Já não eram mais apenas 12 discípulos, mas uma multidão que seguia Jesus. Ainda podemos ver que os que se levantam contra o ministério, como sempre, vai haver críticas e manifestação para tentar derrubar o ministério do Senhor. Ainda vimos que não adianta, não devemos mudar o padrão para agradar o mundo. Jesus recusou-se, por exemplo, a repreender o regozijo dos discípulos, pois alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, nos dando como exemplo que nós devemos continuarmos firmes no ministério do Senhor, proclamando as boas novas, sendo sal e luz do mundo. Ainda no próximo ato, o Senhor Jesus chorou diante de Jerusalém. Ele se afligiu ao pensar na sorte de Jerusalém e seus filhos. Ainda fala da profecia dos versículos 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A profecia se cumpriu 40 anos mais tarde, quando Tito destruiu Jerusalém. As lágrimas de Cristo naquele momento demonstravam a sua compaixão por um povo obstinado. Já nos últimos dias do seu ministério, Jesus ainda continuava ensinando no templo, enquanto o povo escutava atenciosamente as suas palavras. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais lá do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele, ficava dominado pelo Senhor Jesus. O capítulo 20
relata vários incidentes motivados pelos anciãos saduceus e outros, pretendendo desmoralizar e, consequentemente, derrubar o Senhor Jesus. Em nenhum momento sequer seus inimigos tiveram vitória, sempre falharam. Os dois últimos versículos registram a seguinte recomendação de Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O Senhor está dizendo que o julgamento começa primeiro dentro da igreja, porque não muito diferente dos tempos antigos, dos tempos de Jesus, ainda existem muitos que devoram casas de viúva e, para se justificarem, fazem longas orações. Nós podemos ver hoje em dia quantos lobos vestidos em pele de ovelha. E seguindo, Judas, o traidor. No capítulo 22, narra o pacto da traição de Judas, filho de Simão, um dos 12 apóstolos, que seria o traidor. Jesus conhecia o seu caráter desde o princípio, mas os apóstolos de nada suspeitavam. A partir do versículo 13 está escrito: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, e que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar um dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Assim, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. No livro de Êxodo, 30 moedas de prata era o valor a ser restituído por um escravo morto. Está escrito assim: mas se ferir um escravo ou uma escrava, pagar-se-á ao seu senhor 30 ciclos de prata, e o boi será apedrejado. Bem, após a última Páscoa, Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Lá sofreu grande agonia. Cristo sofreu angústia, sabendo tudo o que iria acontecer e tudo o que iria padecer nas mãos dos homens. Toda obra maligna da terra e nas regiões celestiais. Então ele não padeceu só porque o que ia acontecer a ele nas mãos dos homens, mas principalmente também nas regiões celestiais. É inegável que Jesus lutou intensamente contra a tentação de renunciar à cruz. Como homem, teve medo de sofrimento, assim como nós. Nós ficamos aterrorizados, principalmente quando somos injustiçados. A traição é uma das maiores, se não a maior dor ou apunhalada que alguém pode receber. Ver uma pessoa que esteve ao seu lado nos momentos tristes e também, claro, nos festivos, alguém a quem dedicamos tempo e amor, uma pessoa que nós desejamos o bem e que fizemos o bem a ela, e de repente receber um gesto contrário como ingratidão. Nós somos tomados por um mix de sentimentos, porque a nossa alma, em primeiro lugar, fica assolada. E a primeira pergunta que nos vem à mente é: onde eu errei com essa pessoa? No versículo 47 do capítulo 22, conta que Judas beijou a Jesus no Getsemane. Assim, cumpria-se o que o Senhor Jesus já tinha predito. Era o beijo da traição. Um dos que estavam com Jesus fazendo uso da espada decepou a orelha do servo do sumo sacerdote no momento da prisão de Jesus. Segundo o apóstolo João, quem praticou tal ato foi Pedro. O apóstolo João é o único que relata o nome de quem praticou tal ação. Pedro foi, dentre os 12, um dos que mais se destacou. Podemos até dizer que ele foi líder dos 12,
pois durante o ministério de Jesus, em diversas vezes, ele se destacou como porta-voz dos apóstolos, teve seu nome em evidência com regularidade. Jesus, mesmo conversando com os apóstolos, algumas vezes dirigiu-se a Pedro pessoalmente. Por isso, ele talvez fosse alvo de Satanás, conforme está escrito. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E tendo sido Jesus conduzido à casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe. E dado o momento, Pedro negou a Jesus, cumprindo-se assim o que Cristo lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Triste momento foi aquele para Pedro, pois estava sobre o olhar de Jesus. Jesus estava esperando que ele fizesse isso e estava por perto. E ele, ali, naquele momento, sentiu todo o peso do seu erro. E Pedro saiu daquele local e chorou amargamente. O nosso Deus conhece os nossos corações e sabe quando nós, de fato, nos arrependemos sinceramente. E por isso Ele está sempre pronto a perdoar e nos abençoar e nos usar em sua obra, porque o Senhor busca aqueles que verdadeiramente se arrependem do mal. Por isso, a Pedro foi reservado um intenso ministério. E ele foi perdoado das 3 negações, dizendo por 3 vezes que amava o Senhor Jesus. E por isso, Jesus confiou-lhe o seu rebanho. Agora nós vamos ver sobre a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Jesus foi levado ao sinédrio para ser julgado pelos principais sacerdotes e os escribas. E ali, perante a estes homens cruéis, o Senhor Jesus testificou que ele era o Cristo, fazendo com que os chefes religiosos revoltados o denunciassem por blasfêmia. O julgamento de Jesus no Sinédrio foi contraditório à lei em vigência, quer dizer, à lei judaica. Isto é, um condenado não podia ser executado no mesmo dia em que a sentença fosse proferida. Uma noite deveria separar os 2 atos. O Sinédrio tinha o poder de julgar casos que não envolvessem punição capital. No período registrado no Novo Testamento, o povo judeu vivia sob o domínio de Roma. Então, os romanos concederam aos judeus grandes poderes na resolução de questões locais. Então, no tempo de Jesus, o Sinédrio possuía muita autoridade, pois basicamente o governo interno da província estava nas mãos do Sinédrio. Então, o Sinédrio exercia jurisdição civil e até criminal. O Sinédrio julgava as causas e tomava as decisões com base na lei judaica. Apesar disso, em alguns assuntos o Sinédrio não possuía total autonomia. O Sinédrio tinha autoridade administrativa para mandar aprisionar um indivíduo e possuía seus próprios oficiais de justiça. Mas o Sinédrio não podia aplicar a pena capital. O Sinédrio até reunia provas, colhia testemunhos, formulava, uma acusação formal, decidia a sentença, mas dependia do parecer final do governo romano na província, que naquela época era liderado pelos procuradores. Pôncio Pilatos, por exemplo, foi um desses procuradores. E no caso de absolvição, essa poderia ser declarada no mesmo dia do julgamento, mas a declaração da condenação tinha que ser adiada para o dia seguinte. A referida pausa era considerada para efeito de tempo para uma possível apelação e talvez, quem sabe, até uma absolvição do indivíduo. O Sinédrio, que era o Supremo Conselho Judicial e Administrativo dos judeus, tinha uma prática de adiar essa execução de sentença de morte para o dia seguinte por algumas razões importantes. Primeiro, reflexão e justiça.
Adiar a execução permitia um tempo adicional para reflexão e reconsideração. Isso ajudava a garantir que a decisão fosse justa e que não houvesse erros no julgamento. Também para evitar decisões apressadas. A prática de adiar evitava que decisões fossem tomadas de forma precipitada ou sob pressão emocional. Isso era especialmente importante em casos de vida ou morte. Outro fator era a tradição e procedimento. Havia também um aspecto tradicional e procedimental. O adiamento fazia parte das normas e regulamentos que governavam o funcionamento do sinédrio, assegurando que todos os passos legais fossem seguidos corretamente. Portanto, o sinédrio foi injusto com o Senhor Jesus. Então, logo de manhã, eles se ajuntaram, os anciões do povo e os principais, os sacerdotes e os escribas, e o conduziram a Jesus ao seu concílio e conseguiram tirar da boca de Jesus que ele era o Filho de Deus. Como eles não podiam decretar a morte de alguém, eles conduziram Jesus até Pilatos, conforme a palavra de Lucas no capítulo 23, versículo 12. Herodes e Pilatos eram inimigos entre si, mas naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Mas eles se reconciliaram, ambos concordando em menosprezar o Senhor Jesus. Também Pilatos e Herodes concordavam que não havia crime nenhum, algum, que Jesus tivesse cometido a ponto de ser condenado à morte. Então Pilatos se reuniu com os principais sacerdotes e autoridades do povo e disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois tornou-me a enviar. Jesus era acusado de perverter o povo com o seu ensino, de proibir o povo de dar tributo a César, de dizer-se ser rei do judeu, que ele era um malfeitor e ainda de dizer que era filho de Deus. Na verdade, nem Pilatos nem Herodes conseguiram culpar a Jesus. Então, por fim, Pilatos entregou Jesus àquela multidão ensandecida e enfurecida, obstinada. A cruz pesava-lhe então em Simão, o sirineu, que estava entre a multidão, foi forçado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. O grande amor demonstrado por Jesus na cruz por nós foi demonstrado novamente ali naquele ato de crucificação, quando ele pede a Deus para que nos perdoe. Ainda que ele estivesse ferido, humilhado e desprezado, ainda assim, Jesus suplicava misericórdia por nós. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, está escrito assim: ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que grande amor nós podemos perceber nesse ato de Jesus, nesse olhar ainda de misericórdia para aquelas pessoas que o estavam ali crucificando, que estavam ali determinando a sua morte. Bem, como as pessoas não se mostraram revoltadas, a própria natureza se revoltou contra aquele povo cruel. O sol escureceu-se, o véu se rasgou do templo de alto a baixo. Cristo houve ainda um terremoto. Cristo, com um grande brado, entregou o seu espírito a Deus, encerrando ali aquela crueldade da crucificação. No mesmo instante, o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, esse homem era justo. Depois foi o sepultamento e ressurreição de Jesus. Cristo foi sepultado por José da cidade de Arimateia, que se encarregou de tomar o corpo do Senhor Jesus e levá-lo à sepultura, que ele mesmo preparou uma abertura em uma rocha.
José de Arimateia também era membro do Sinédrio, mas ele era um homem bom e justo. Então, tristeza e vazio tomaram conta dos corações dos seus seguidores, dos seus discípulos. Imagina que tristeza e vazio, que incerteza que podia pairar naqueles corações que seguiram a Cristo, que viram os milagres, que viram as curas, e agora parecia que estava tudo acabado, tudo terminado. Esse vazio foi preenchido ao terceiro dia após a sua morte. Muito gozo, alegria inundariam esses corações. As mulheres que foram ter com Jesus, que estavam prontas a aromatizarem o corpo de Jesus, descobriram o túmulo vazio. Estando elas perplexas ao encontrar o túmulo vazio, lhe apareceram dois anjos, dois varões, e as informaram que o Senhor havia ressuscitado. Ressuscitado. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, regozijando-se, correram para anunciar tais coisas aos 11 discípulos e aos outros. Eles não podiam acreditar. Por certo, aquelas mulheres deviam estar delirando. Pedro correu ao sepulcro para saber se aquilo era verdade. E de lá voltou maravilhado com o que tinha visto. Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu a várias pessoas. No término do Evangelho de Lucas, a gente vê Jesus conversando com os discípulos, levando-os até Betânia. Ali os abençoou e, por fim, subiu aos céus. Os apóstolos voltaram então a Jerusalém em meio a grande alegria e continuaram no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Agora nós vamos falar um pouquinho dos evangelhos sinópticos, já que nós já estudamos Mateus, Marcos e terminamos hoje a lição de Lucas. Bem, Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa vistos em conjunto, ou o que tem o mesmo ponto de vista, o mesmo ensinamento. Houve nos tempos dos apóstolos 4 classes representativas do povo: os judeus, os romanos, os gregos e o corpo, formado por essas 3 classes, ou seja, a igreja. Cada evangelista se dirigiu a uma dessas classes visando seu caráter, suas necessidades e seus ideais. É claro, entretanto, que a mensagem dos evangelhos se dirige à humanidade em geral. Os 3 primeiros evangelhos, os que nós acabamos de estudar, têm muito em comum no que se refere à vida de Cristo, sendo inclusive alguns trechos completamente iguais, quase iguais. Eles se apresentam de forma complementar à imagem que oferece do Evangelho de João. João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, ao passo que os outros narram os eventos na vida de Cristo. Todos os 3 narram com grande semelhança no que diz respeito às narrações dos fatos. Cada evangelho se caracteriza pela maneira da apresentação de vários aspectos da personalidade de Cristo. Mateus apresenta-o como o rei. Marcos já apresenta Jesus como o servo. Lucas como o filho do homem. E João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. Não temos como negar ou duvidar a exatidão das narrações entre os evangelhos, como suas experiências e tradições. Claro que tudo isso deve-se ao fato de que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que guiou cada evangelista, porque seria impossível eles escreverem em tempos diferentes as mesmas coisas, as mesmas obras, com os mesmos detalhes. Até mesmo as diferenças entre os relatos, podemos perceber que foi um propósito divino, adequando as falas aos seus destinatários.
como nós falamos, aos judeus, aos gregos, aos romanos e à igreja. Os evangelistas apresentam Cristo e seu ministério com detalhes e suas variáveis, que, no entanto, se identificam num retrato comum e exato e complementar. Não há qualquer pessoa ou acontecimento histórico registrado na Bíblia que dê um relato tão variado e detalhado como o de Cristo nos evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos falam em especial às pessoas descrentes, os 4 evangelhos aos crentes, o quarto evangelho aos crentes, falando de Deus como Filho do Homem. Os 3 primeiros falam do ministério de Jesus na Galileia. O quarto fala especialmente do seu ministério na Judéia. Os 3 primeiros evangelhos mostram a vida pública de Jesus. O quarto mostra sua vida particular e mais privada. Os 3 primeiros transmitem a vida humana e perfeita do Senhor. O quarto relata a sua vida divina. É maravilhoso podermos entender, estudar, identificar cada estudo, para quem ele foi destinado, ver esse complemento. Quando a gente vai estudar uma parábola, é bom lermos nos 3 evangelhos, ou às vezes até nos 4, para a gente conseguir pegar detalhes. Nós vimos hoje mesmo que apenas o evangelho de João fala que quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote foi Pedro. Um evangelho complementa a história que foi escrita no evangelho passado. Por isso é tão importante estudar a palavra, por isso é tão importante estar aqui dedicando a aula, principalmente dos evangelhos, onde relata a vida de Jesus, aquele em quem nós cremos, aquele em quem nós esperamos. Bem, nós terminamos a aula de hoje. A próxima aula nós já vamos começar no Evangelho de João, para assim terminar os 4 evangelhos e continuar os estudos. Depois nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos, vamos ver as cartas paulinas, enfim, vamos continuar aprendendo a respeito da palavra de Deus. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica, do podcast e do projeto Orai Sem Cessar.